Então, galera, falar um pouco primeiro quem sou eu, né? Acho que a galera conhece aí o Maverick, já me viu bastante, talvez, nas nossas redes sociais. Mas começar a nossa história aqui, eu e Bruna, minha esposa e sócia. Primeiro sócia, depois esposa, nessa hora. Mas então, eu nunca tive muita vontade de empreender. Assim, pô, vou ser empresário de hambúrguer. Vou vender. Por que eu vou vender hambúrguer, cara? Eu nunca tive essa noção, né? essa ideia. Minha história profissional foi na indústria. Então, eu comecei a trabalhar com 18 anos, com importação. Tive a sorte de trabalhar em grandes empresas, né? Walmart, Odebrecht, Jeep. Só que esse começo cedo também trouxe uma série de, como é que eu posso dizer, dilemas emocionais, né, que foram se construindo ao longo dos anos dentro dessas grandes empresas assim que demandam muito do profissional às vezes. E num desses momentos de debilidade emocional, eu disse, cara, eu não posso passar o resto da vida fazendo isso, porque eu acordava de 4 da manhã, chegava em casa de 8, 9 da noite, trabalhando para essas empresas, passava 3, 4 horas no trânsito, isso ia me consumindo de gerar assim crises tremendas de ansiedade, de pânico e tudo mais. Até que em um determinado momento eu já estava namorando com Bruna, que é minha esposa, que já estava estudando cozinha, mas também não trabalhava na área, e eu nunca tinha tido nenhuma outra experiência de empreendedorismo com absolutamente nada. Nunca vendi um palito de dente. Mas eu tinha certeza de que, pô, se eu consigo acordar às 4 da manhã, pagar 3 horas de trânsito para Suape ou para Goiânia, chegar em casa de 8, 9 horas da noite, para receber aquele salário ali, por que eu não posso fazer isso para mim mesmo? Para qualquer coisa. Então, vou buscar o que é que eu posso fazer aí para mim mesmo, para resolver isso na minha cabeça, né? Eu achava que minha maior dificuldade era essa, eu precisava fazer alguma coisa para mim mesmo. E conversando com Bruna, já entendendo um pouco sobre a realidade de cozinha, de comida fora de casa, alimentação fora do lar, né, que é o termo que a galera usa aí. E aí a gente decidiu, ó, vamos fazer alguma coisa pra gente. Você está estudando cozinha aí, vai terminar, vai ser cozinheira. Eu tenho já uma boa noção de administração, sou formado em administração, já trabalho esses anos todos nessas indústrias. Não é possível que a gente não possa tentar alguma coisa. E aí eu comecei a fazer o que provavelmente um dos diferenciais da gente ter feito foi o plano de negócio. Não sei qual é a realidade de cada um aqui, mas hoje eu vejo o quão importante foi essa etapa na concepção da identidade do Maverick. Foi esse bendito desse plano de negócio. Eu tive acesso a isso porque, felizmente, enfim, boas empresas, fiz faculdade, tive conhecimento, acesso a esse tipo de conhecimento, consegui executar. Mas se a gente for democratizar isso, eu diria que o plano de negócio é simplesmente você entender o que é que você quer fazer, o que é que você está se propondo a fazer, o que é que aquilo vai custar para você e o que é que aquilo vai retornar para você. Aqui, né, qual é a viabilidade daquilo. Assim, um plano, lógico que existem diversas etapas na elaboração desse plano, mas é você entender, tipo, ó, eu vou passar 8 horas por dia aqui, vai me custar X e vai me trazer Y. É viável para mim? Vale a pena fazer isso? Então, a partir daí você vai ter todo o seu norte de para onde você vai. E aí foi a partir desse plano de negócio que a gente entendeu qual era o momento do mercado, e na época, 2016, quem é mais antigo aí vai entender, estava muito em alta a comida de rua, uma comida de rua gourmetizada, digamos assim, né? Era o romantismo do food truck, que foi o auge aí de 2015, e ainda pegou o finalzinho de 2016 até 2017. Depois esse romantismo foi caindo assim, mais na normalidade. Muita gente que tentou entrar nesse mercado viu como era difícil e acabou não conseguindo se perpetuar, mas a gente entrou nessa com seriedade, eu e Bruna, entendendo que aquilo ali era uma construção para a nossa vida, não era simplesmente por dinheiro ou pelo dinheiro. A gente estava fazendo, ó, eu quero resolver meus problemas emocionais de trabalhar para os outros. Eu quero acordar e chegar em casa sem saber que está sendo para ninguém, está sendo para mim. Você está construindo uma história aí na cozinha também. Então, a gente entrou nessa com seriedade, não foi simplesmente pelo dinheiro, vamos fazer porque vamos ficar ricos fazendo isso, não.
Hoje eu tenho certeza que a gente não vai ficar rico fazendo isso. Não adianta. Quem aqui estiver achando que vai ficar rico fazendo isso, você vai ficar rico fazendo outra coisa. Isso não. Você vai ficar rico abrindo 50 lojas. Mas aí você não vai ser mais dono de uma hamburgueria. Você vai ser um franqueador, sei lá, um empresário, vai fazer gestão de pessoas, porque o dono de uma hamburgueria, o dono do restaurante, provavelmente, se ele ficar só nisso, dificilmente ele vai ser rico, como a gente imagina que a gente possa chegar, né? Mas dá para viver, dá para a gente viver bem, inclusive. Né? Hoje eu vivo só disso, eu não tenho mais nenhum outro tipo de renda, eu não sou consultor, eu não vendo infoproduto, eu não sou blogueiro, eu não tenho nada disso. Hoje eu passo a maior parte do meu tempo na minha hamburgueria, junto com a minha esposa, que é a responsável pela cozinha, e eu sou responsável por parte da gestão. Né? Eu faço todas as compras pessoalmente, né? Às vezes a gente tem algumas dificuldades operacionais, o Eduardo tem outras demandas, ele não consegue talvez ir sozinho pessoalmente fazer as compras dele, mas ele já consegue delegar isso, já tem processos para isso. Eu prefiro fazer pessoalmente e eu tenho tempo para isso, eu consigo escolher os produtos que eu vou comprar, eu consigo escolher os fornecedores. Bruna faz a cozinha praticamente sozinha, a gente tem uma equipe hoje de 8 pessoas na casa, mas a produção basicamente é toda planejada e demandada por Bruna, que faz todo o planejamento, e a execução disso é feita por algumas pessoas que fazem a cozinha, mas o planejamento e o início da produção é tudo feito por ela até hoje. E a gente já tem 8 anos que a gente vem fazendo isso dessa forma. É a melhor forma? Não sei. Tem gente aí com muito mais experiência de consultoria, de tudo aí, de gestão, que vai saber que tem diversos processos para a gente delegar isso e continuar sendo bem feito. Mas, pô, é um hábito que a gente tem desde o trailer, uma coisa que dá certo, diminui o nosso custo, ou não, né? Porque está incluindo a minha hora de trabalho ali, mas enfim. O nosso formato é basicamente isso. A gente pensa que, pô, o negócio cresceu demais, a gente teve diversas dificuldades por causa disso, mas a gente continua fazendo os processos desde sempre, desde o começo. A gente faz os mesmos processos. E aí, tá certo ou errado, a gente não sabe. Qual é a diferença? É que eu sempre acreditei e levei isso junto com Bruna, de que o que a gente estava construindo era a longo prazo. A gente não estava simplesmente abrindo um carrinho de hambúrguer. Então, desde o começo que eu faço planejamento de produção, era só eu e ela, mas a gente fazia um planejamento de produção. Quantas carnes de hambúrguer eu vou produzir essa semana? Baseado em que eu vou ter essa informação? Pô, não sei, velho. Semana passada vendeu quanto? Sei lá, 50. Pronto, essa semana eu vou fazer 60. Porque eu vendo 50, sobra 10 aí. Se chegar um carrinho aí com uma família, eu tenho mais 10 hambúrguer para vender. E assim foi. Agora, isso não foi do nada, né? A gente foi entendendo a demanda e seguindo aquilo ali, dando a devida importância a cada etapa, a cada processo, da maneira que a gente imaginava que era o correto para a nossa realidade. E hoje a gente vê que está com uma casa infinitamente maior, a gente tem uma demanda, para vocês terem uma ideia, em 2016, quando a gente abriu, dezembro de 2016, eu e Bruno abriu uma Maverick lá na Rua Amélia. Era um trailer, só tinha eu e ela, não tinha mais ninguém. Na primeira semana, a gente só conseguiu abrir 2 dias. Porque a gente fez a inauguração, e aí nessa inauguração, por conta das nossas rede social de amigos e família, a gente conseguiu ali juntar acho que umas 250 pessoas. A gente não conseguiu atender todo mundo. Uma batata frita estava demorando 2 horas e 20 minutos para sair, porque eu tinha comprado uma fritadeira errada. Eu tinha comprado uma fritadeira a gás e essa fritadeira não deu vencimento. Na primeira batata frita que a gente fritou, a gente já sabia, ó, essa fritadeira não vai funcionar. E não funcionou. Mas todo mundo estava ali por nós, não estava pela comida, não estava pelo produto, estava simplesmente valorizando uma coisa que eu e Bruna estava dando o pontapé inicial. E eu achei isso muito bacana, galera, ninguém reclamou. Todo mundo saiu chateado, óbvio. Ninguém fica feliz esperando 2 horas para comer. Mas dali a gente viu a seriedade do negócio, o que era, né? Como não é simplesmente chegar e botar uma chapa, uma fritadeira que você vai conseguir vender hambúrguer e batata frita. Não é tão simples. E aí a gente entendeu isso e aos poucos a gente foi construindo. Na primeira semana a gente abriu 2 dias, vendemos acho que 60 hambúrgueres nesses 2 dias. E a gente não conseguiu abrir os outros dias, por quê? Porque eu não tinha comprado carne, porque eu não tinha produzido mais hambúrguer, porque eu não tinha comprado pão, porque a fritadeira não estava funcionando. Eu me desesperei, falei para ela, só, amanhã a gente não abre. Isso foi na semana do Natal, e eu disse, a gente não abre. Não, mas porque minha mãe, meus pais, não, você tem que abrir, eu digo, não vou abrir, vou vender o quê? Vou comprar hambúrguer
devido às proporções, eu vou comprar hambúrguer Sadia para vender num trailer de hambúrguer que eu acabei de abrir, construindo uma identidade toda com hambúrguer artesanal, eu vou vender hambúrguer Sadia só porque eu preciso abrir. Então, naquele momento ali, eu disse a ela, foi ali que a gente começou a entender e prezar pela qualidade e pelo padrão do produto, a importância disso, e a gente não abriu. A gente passou uma semana fechada de novo, replanejou tudo, entendeu como ia ser a demanda, e aí na semana seguinte a gente reabriu de uma maneira melhor do que a primeira. E assim a gente foi evoluindo. Sempre na semana seguinte a gente fazia alguma coisa melhor do que na primeira. E as surpresas foram aparecendo e as dificuldades também, e a gente foi aprendendo assim. Naquela época a gente não tinha essa oportunidade que a gente está tendo hoje, de eu ter acesso a tantas pessoas com mais experiência do que eu naquela época, que pudesse me dizer, Cris, não compra essa fritadeira, ela não vai funcionar para batata frita. Ninguém me falou isso na época, e eu gastei R$1.000 em uma fritadeira. Tu não conhecia Tovinho ainda não, né? Tu já conhecia ele, não? Não, a gente se conheceu depois, assim, por causa da hamburgueria. É uma tremenda coincidência, porque eu sou Cristóvão e ele é Cristóvão também. Acho que tem algum Cristóvão a mais aqui. É uma galera, eu descobri que no mundo de hambúrguer tem vários Cristóvãos, assim. Acho que nem na minha prova de vestibular eu encontrei tanta gente com o mesmo nome. Mas tem uma galera aí. Porque ele estava dizendo, eu estava conversando sobre coifa, exaustor. Ele fala com o Tovinho que ele entende de tudo disso. Exatamente. E hoje a gente troca muita ideia, a gente vai descobrindo as habilidades individuais de cada um. Né? Se eu tenho uma facilidade com planejamento por causa da minha experiência na indústria, porque quando você vem de empresas como essa, tudo tem planejamento. Nada é feito... São planejamentos, às vezes, com 2, 3, 4, 5 anos. Numa indústria automotiva, o planejamento da demanda é planejado 5 anos antes. De quantos mil carros você vai produzir em um dia, o cara já sabe daquilo 5 anos antes de ligar, de contratar a primeira funcionária. Entendeu? E eu vim com essa cultura, assim, desde muito novo. Então, quando eu fui para a minha hamburgueria, eu disse, eu preciso saber quantos hambúrgueres eu vou vender. Mas como é que eu vou saber quantos hambúrgueres eu vou vender se eu não vendo ainda? Acho que esse é um dilema que todo mundo tem. Quantas pizzas o cara vai vender? Eu nunca trabalhei com pizza. Como é que eu vou conseguir fazer pizza sem saber quanto? Preciso achar um brother, alguém que diz, mano, quantas pizzas tu vende por dia? E nem sempre as pessoas estão abertas a compartilhar essas informações. Né? Hoje eu consigo dizer para qualquer pessoa que chegar para mim no Maverick, Tovinho, Eduardo, Xandão, qualquer um de vocês, sei quem teve a oportunidade de conversar comigo antes daqui, eu já me conhecia, posso até não lembrar. Mas o cara pergunta lá, quantos hambúrgueres tu vende? Eu disse, mano, hoje eu vou vender uma média de 2.000 hambúrgueres por mês. É muito? Não sei. Para a minha realidade, é um absurdo. Eu vendo muito hambúrguer. Eu acho. Para a minha realidade, eu comecei, para quem vendeu 60 hambúrgueres em uma semana, hoje eu cheguei no número de 2.000 hambúrgueres médios por mês. Tem gente, tenho certeza que quem trabalha com delivery aí, talvez Valmir, que tem uma casa lá, o cara já pode estar vendendo 5, 6 mil hambúrgueres aí, para a realidade dele pode até ser pouco. Não sei. Né? Agora, para a minha realidade, prevendo o caminho que a gente seguiu e o tipo de produto que a gente faz, entendeu? Então, se alguém chegar para mim, ó, vai abrir agora, planeja aí pelo menos 200 hambúrguer por semana. Não abre com menos do que isso. Ó, de vez em quando eu vou atrapalhar ele, e assim, ele tá falando da quantidade, mas eu acho que é bom, cada um, não sei se todo mundo aqui sabe quantos hambúrguer vende por mês ou por semana, alguma coisa. Então, acho que muita gente não sabe. Então, é importante pegar essas dicas que ele tá dando aí para controle seu, para estatística mesmo, para plano de compras, produção, para tudo. Então, às vezes ele está falando uma coisa, vocês já vão pensando o que é que ele pode estar falando para vocês sobre isso, tá? Esse 2.000 pode ser 200, pode ser 20, que seja, mas você precisa saber que você vai vender 20 e para poder comprar os 20, né? Senão você vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu abri para trabalhar uma semana, eu trabalhei 2 dias. E aí eu ganhei dinheiro, vendi 60 hambúrgueres, ganhei meu dinheiro de uma semana, mas eu podia ter vendido, sei lá, 300, né? Então, deixei de ganhar. Não perdi dinheiro, mas deixei de ganhar. E quando a gente aí já vai... Eu vou falar um monte de coisa misturada aqui, tá, galera? Que eu não tenho muita noção. Eu vou falando, vocês vão entendendo aí. E aí, ao longo de um ano, de trailer, no primeiro ano, chegava no sábado, eu olhava para a Bruna todos os dias, aí é controle de estoque. Todos os dias a gente fazia contagem. Veja só. Que processo perfeito. Todos os dias a gente fazia uma contagem. Quando fechava o trailer, e era aquela história, eu não tinha grana, a gente abriu com tudo que tinha, então, o termo que eu aprendi na época, eu vendia almoço para comprar o jantar. Então, eu vendi um dia para fazer as compras para o dia seguinte. E assim foi, eu não tinha capital de giro, eu não tinha fluxo de caixa. Se um dia eu vendesse pouco, ia sobrar para o dia seguinte. Eu não ia precisar gastar dinheiro. Mas se eu vendesse tudo naquele dia,
eu ia ter que sair bem cedinho no dia seguinte para comprar carne, comprar pão e buscar pão lá pertinho ali, não sei quem é da Zona Sul aqui, não é para mim a Quanto. Sempre foi do outro lado, eu sempre fui cliente da Quanto, então eu tinha que sair bem cedinho para pedir o pão lá, Deodata, que não sei quem é a galera da Quanto aí mais antiga vai conhecer, pedir o pão lá, para ir buscar o pão lá na fábrica, para depois voltar para a Ceasa, para depois ir lá em Olinda, que a minha cozinha de produção era em Olinda. Eu tinha o trailer aqui na Rua Amélia. A gente construiu o trailer para vender na Rua Amélia, mas eu não fazia produção em casa. E eu não tinha produção dentro do trailer, porque o trailer tinha 2,5 metros de comprimento, não tinha como eu produzir coisas ali dentro. Era insalubre. E por que eu sabia disso? Porque a gente foi fazendo pesquisas, Bruna já tinha experiência na cozinha, então vai dar para a gente produzir em casa? Um amigo meu uma vez disse, você pode produzir em casa, mas se eventualmente se você crescer e precisar de uma licença sanitária, como é que você vai tirar a licença sanitária da cozinha da sua casa? A vigilância sanitária vai fazer uma visita lá, vai interditar a cozinha da tua casa, como é que tu vai tomar café da manhã com os teus filhos? A gente brincava assim. Então, não dá para produzir em casa. É possível produzir em casa, sim. Muita gente começa assim. Já fiz muito, viu? Mas a gente, como no começo eu tinha noção da capacidade do mercado, eu disse, não, vamos alugar uma salinha. Onde é que tem aluguel? Vamos procurar. Meu sogro tinha uma salinha lá em Olinda, que estava fechada, sei o que, eu disse, me aluga essa sala aí. Não, mas não presta para a cozinha não, porque está toda... Pronto, faz o seguinte, eu faço a reforma, e a gente negociou o aluguel aí para 6 meses. E aí a gente foi lá, botou cerâmica na parede, nem coifa eu tinha. Botei cerâmica na parede, comprei um balcão inox e um fogão 4 bocas, industrial. Pronto, era a minha cozinha, era isso aí. Mas eu tinha um freezer para a gente guardar o nosso estoque e eu tinha onde produzir em grande quantidade para poder atender uma demanda futura que eu queria atingir. Eu não queria vender 30, 15 hambúrguer por dia. Queria vender 40, 50, 100, sei lá quantos hambúrguer. Hoje eu acho que eu não vendo 100 hambúrguer por dia, média não deve dar isso, né? Mas... Tá escondendo o jogo, né? Não, é a realidade, é a realidade. Fim de semana vende, fim de semana com certeza. Já teve dias aí de eu vender, sei lá, 200 e tantos hambúrguer numa noite, em 6 horas de serviço. Para mim é muito, porque eu não vendo só hambúrguer. Aí é outra coisa que a gente pode conversar também, que aí vai entrar no ticket médio, por exemplo. Quem aqui sabe o que é ticket médio? Vocês aí que estão aí no rolê, né? É importante a gente saber o que é ticket médio, porque é baseado nele que a gente vai fazer todo o nosso planejamento e produção. O quanto eu preciso vender para poder pagar meu custo fixo, por exemplo, para atingir meu ponto de equilíbrio, eu tenho que calcular meu ticket médio. Então, você me perguntar hoje qual é o meu ticket médio de um restaurante, meu ticket médio hoje está em torno de R$59. Eu não falo nem 60, nem 62, nem 58. É 59, porque eu sei que meu ticket médio está em R$59. Eu tenho hoje ferramentas que me dão esse valor, baseado na quantidade de pessoas que eu recebo, baseado na quantidade na receita que eu tenho naquele mês, eu consigo achar meu ticket médio. Então, eu preciso compor meu cardápio, construir os pratos, precificar meus pratos, para que eu possa atingir esse ticket médio de R$59. Deixa eu perguntar uma coisa, o ticket médio por mês ou pessoa mesmo? Eu calculo por pessoa. Pessoa. Eu treino a minha equipe de atendimento, eu acho que a maioria dos sistemas hoje gerenciais oferece essa ferramenta. Então, o cliente pediu a conta, você não vai simplesmente imprimir a conta e levar para a mesa. Você tem todo o trabalho antes daquilo ali acontecer. Então, quantas pessoas tem naquela mesa? 4 pessoas. Então, o sistema, quando vai lá, você fecha a conta da mesa e bota 4 pessoas. Quando uma pessoa erra esse número, a gente já identifica na hora, porque o ticket médio, no final, vai mudar. Então, um dia desse, teve uma atendente nossa lá, que já tem bastante tempo de casa, 2 anos de casa. Ela ia botar 12 pessoas, ela botou 120. Mudou bastante, hein? Aí, quando eu cheguei, eu estava lá, eu não espero nem passar dias, porque eu sou muito ansioso, né? Eu tenho um problema com ansiedade, então isso não é saudável. Mas eu estou o tempo todo olhando na retaguarda no celular, eu estou o tempo todo lá no escritório, sempre eu vou e volto, dou uma olhada no sistema para saber como é que está a demanda daquele dia. Então, quando eu abri o celular, que eu olhei, primeiro, a quantidade de pessoas que já tinha finalizado. Eu já vi ali 300 e tanto, está errado. Eu não recebo esse tanto de pessoas em um dia só. Aí, antes de fechar, eu já cheguei na minha líder do balcão lá, falei, Lilian, eu preciso que você pegue aqui essas comandas, e já foram fechadas. Alguém digitou o número de pessoas errado.
Não, Cris, tá tudo certo. Eu digo, tem certeza? Ela, vou olhar. Aí ela puxou lá as continhas que a gente faz o fechamento no final do dia, a gente tem que guardar, né? Então ela fechou, eram umas 9 da noite, ela puxou ali as contas que já tinham fechado, quando ela foi lá, tinha lá. Eita, Cris, a mesa tal, eram 12 pessoas e Crisline digitou 120. Eu digo, tudo bem, como é que a gente corrige agora? Eu disse, não, tudo bem, eu só preciso saber dessa informação, porque baseado nisso aí eu vou fazer minhas correções nos meus relatórios gerenciais. Então, a gente passou isso lá na Brooklyn. A gente fez uma reestruturação lá de equipe, de tudo, que a gente faz como crise, né? A gente trabalha ticket médio. Porque às vezes é melhor você vender um hambúrguer com batata do que 2 hambúrgueres. Tudo vai depender da margem que você está tendo de cada produto. E a gente também foi fazendo adaptação de cardápio, né? Entrando cortes grelhados, a gente vai percebendo o que é que está acontecendo com o mercado. Por exemplo, se eu chego lá na Brooklyn e o movimento está fraco, eu pego o Lucas, entra aí, vamos ali. Bota no carro, a gente vai dar uma volta. Vamos entender o que é que está acontecendo, para onde é que a galera está indo. Mais alguém faz isso aqui? Eu passo direto lá no Maverick para ver como é que tá. Então, porque a gente procura entender o que é que o cliente está querendo, para onde é que ele está indo. Aí, às vezes, a gente vê que os lugares que estão lotados são barzinhos com música ao vivo. Passo muito por isso. E aí a gente, só que eu digo, ó, a gente não vai virar barzinho. Exatamente. Nem vai botar esse tipo de música, porque o nosso estilo é outro. Mas vamos tentar, de alguma forma, oferecer o que esse cliente está buscando em outro lugar. Então veio o corte grelhado, veio a ideia do show, que a gente não tinha. Então a questão da música ao vivo. E aí, se eu depender desse lugar, eu ia botar brega funk lá, para chamar a gente. Show! Mas a gente, por quê? Porque quer vender. Mas a gente tem que... Ó, a minha vida toda eu trabalhei com publicidade, com branding. E eu sempre falei, o Maverick, dentro do mercado, é uma das grandes referências. Eles têm um branding muito forte. Quem for lá, essa ideia do Gales, ele não é assim, não é um personagem, não. O Maverick é um reflexo do que eles são. Então não é algo forçado. É a mesma coisa de eu botar um prega-funk na Brooklyn. Não tem nada a ver comigo nem com a casa. Então, exatamente. Ele é um cara que... Eles têm essa coisa... Os caras têm uma Harley Davidson, pô. Realizou meu sonho. Então... Mas foi de outra vida. Essa Harley Davidson já veio da minha época de indústria. Não foi o Maverick que comprou, não. Ainda não. É o seguinte, que o brand de vocês é partindo de vocês. Exato. A imagem. Né? E aí, eu lembro que uma vez a gente conversou, logo depois da pandemia, porque ele vai falar disso, da reforma que eles fizeram lá no lugar novo, e foi no melhor momento possível, né? E aí, mas também, eu lembro que depois vocês deram uma reviravolta e a gente quer saber como é que foi isso. Exato. Foi o seguinte, quando a gente construiu o Maverick, e partiu dessa necessidade emocional de eu estar construindo alguma coisa para mim, junto com Bruna, ela está construindo alguma coisa para ela, junto comigo, e aí você começa a refletir um monte de coisa. Ó, vai ser uma empresa familiar porque é para gente. Eu e você, a gente vai casar, vai ter uma família, vai ser o sustento da nossa vida esse aqui. Então a gente precisa dar a devida importância para isso. Partiu daí. Vamos fazer o quê? Vamos vender, sei lá, eu me lembro que na época eu queria vender coxinha. Coxinha vende pra caramba, é barato, não sei o que lá e tal. Só que aí a gente foi evoluindo no planejamento e, porra, um dos pratos que eu mais gosto, até hoje, sou fãzaço da McDonald's. Eu saio da minha loja para comer McDonald's. Eu fecho a loja de meia-noite, pego o carro com ela e a gente vai lá. Vamos lá na McDonald's fazer um lanche antes de ir para casa, juro. Aí, pô, vamos vender hambúrguer? Vamos vender hambúrguer. Onde é que a gente vai vender hambúrguer? Vai ser numa galeria, vai ser numa carrocinha, vai ser numa casa? Não, não vai ser. Vamos ver o que é que a gente tem capacidade para poder construir. Eu não queria pedir empréstimo, eu não queria me endividar, não tinha essa coragem. Então eu tinha uma grana que eu consegui acumular pela minha história de trabalho profissional. Bruna também já tinha uma boa vida profissional. A gente juntou essa grana só. A gente juntou, tem 60 mil reais em 2016. O que é que eu faço com 60 mil reais? Vamos agora basear o plano de negócio na gente com isso aqui. Vamos abrir uma franquia? Não. Por quê? Porque eu não gosto de franquia.
Me perdoe. Não, é porque é coisa minha. Então, eu acho assim, que a gente tem... Hoje eu falo isso para Eduardo abertamente. Eu acho que a franquia, ela vai favorecer você, porque você já tem uma capacidade de investimento e você quer um negócio pronto, massa. Mas não era a minha realidade naquele momento. Eu não tinha só para o investimento, eu queria um sustento para a minha vida. Eu queria construir uma marca para mim. Eu queria construir um negócio que eu gostasse de trabalhar, porque eu não gosto de trabalhar, então eu tinha que estar ali dentro todo dia, eu tinha que gostar daquela... Eu gosto de fazer hambúrguer? Não gosto de fazer hambúrguer, não sou cozinheiro. Eu não gosto de estar dentro da cozinha. Xandão cozinha pra caramba, mas essa não é a minha realidade. A cozinheira é Bruna. Essa é a profissão dela. Ela adora ficar ali dentro, levando bafo quente ali no broiler a noite todinha, elaborando os pratos e tudo mais. Eu não sou essa realidade. Eu gosto de estar tomando chopp, eu gosto de estar comendo um hambúrguer, eu gosto de estar escutando a música, ou seja, eu não gosto de trabalhar. Só que o que é que eu fiz? Eu construí um trabalho que eu gostasse de estar ali dentro. Então, o que é que eu vendo? Eu vendo chopp, eu vendo hambúrguer, eu escuto rock and roll, minha moto está estacionada na minha porta. As pessoas que eu recebo como se estivesse recebendo no terraço da minha casa, porque de fato é o terraço da minha casa. Eu construí aquilo ali, é a minha casa. Eu passo mais horas ali dentro do que onde eu durmo. Então, eu tinha que ser agradável para mim. Então, essa identidade, o brand, veio disso aí, né? Não é simplesmente comercial. É uma coisa que a gente vive de verdade. A música é a música que a gente escuta. A gente hoje consegue ir para um espetáculo, um show, alguma coisa, das músicas que tocam lá, né? É a moto que eu tenho há quase 20 anos. Eu construí uma coisa ao redor dela, que eu gostasse de estar ali dentro, que eu fosse a minha vivência, que eu pudesse falar sobre o assunto. Senão eu não ia gostar de estar ali. Mas como é que eu ia estar trabalhando num lugar tocando brega funk? Não é a minha vibe. Pode ser da galera aí que curta, eu não curto. Então eu não ia estar... Nada contra a brega funk, quem gosta, viu? Estou dando um exemplo da realidade. Exatamente. Mas licença, tudo que ele está falando aqui é importante demais, tá? Mas não quer dizer que vocês vão sair daqui copiando tudo, né? Eu acho que a gente tem que ver a realidade de cada um. Ele falou do ticket médio, por exemplo. Só voltando um pouquinho, para não passar. Ele faz por pessoa, aqui eu faço por mesa. É outra forma, ele vai dizer, é certo, não é errado. Cada um tem que ver sua realidade. A gente não pode escutar o negócio, depois mudar tudo e depois lhe atrapalhar. Mas o importante tenha um número para você se basear. E não fique trocando. E não fique trocando. Num mês eu faço de um jeito, no outro mês eu faço de outro. É diferente. Lá na Gelatos, que é outra loja da gente, a gente recebe o pedido no balcão. Então lá é por pessoa. Cada um que vai lá tira a fichinha. Às vezes essa pessoa ela vai comprar para os amigos, vai comprar para não sei o quê. Vai ser uma alteração. Mas na média, ticket médio é a média que cada um compra lá. Então o Bruno chega lá, Bruno come muito. Vai ser o ticket médio dele é alto. O ticket dele é alto. Valmir come pouco, vai ser baixo. Mas na média o ticket vai ser R$59. Então, só para ficar bem claro, o ticket médio é isso. E em relação à franquia, tipo assim, eu tô lascado, né? Porque eu entrei numa empresa familiar, então quem manda é minha esposa, né? Então a Gelatos é com ela. Mas quem na franquia... Esposa, quem manda é a esposa. Tá certo. Do mesmo jeito. Mas assim, então assim, eu tô dentro de uma empresa familiar e tô dentro de uma franquia, então eu tenho que ir me adequando. Eu acho muito massa da franquia a parte de padronização, do modelo de negócio. Se for ver, tem Labrasa em Petrolina, Labrasa em Paulo Afonso, Labrasa no Rio Grande do Sul. Um bocado de canto eu falei de franquia porque era um momento, né? Naquele momento que eu tinha ali, eu não tinha possibilidade de abrir uma franquia que me proporcionasse, né? O que lhe proporciona hoje aqui. Mas realmente, não tem nada assim, não é minha cara. Por exemplo, eu gosto de pagode. Mas eu não fico botando pagode pra tocar aqui. Porque eu sei que não tem nada a ver com o estilo da casa, entendeu? Mas também brega funk eu não sou fã também não. Para concluir o tema da identidade, do brand, hoje eu falo muito claro isso, porque hoje eu tenho uma casa. A gente tem um restaurante, tem 84 lugares. Eu tenho onde proporcionar essa experiência, onde agregar tudo isso. Mas como é que eu conseguia fazer isso no trailer? Um dos maiores dilemas da gente na época foi só, a gente não quer ser mais um trailer, porque estava no auge. Trailer, food truck, era um romantismo tremendo. Tinha filme, tinha série, tinha televisão falava sobre isso, quando na verdade não tem nada de romântico, meu amigo. Trailer é muito difícil de trabalhar. Muito, você não consegue rodar com ele para vender em todo canto, porque existe uma série de legislações sobre isso. Sem falar na sua demanda de produção, capacidade de atendimento, é muito fácil. Você vê um seriado, o cara tá lá com o trailer na praia,
uma fila de 80 pessoas ali, ele vai vender aquele dia ali, foi massa. Eu não recebi 80 pessoas por semana. Como é que eu vou ter uma fila de 80 pessoas em um dia só? Então eu tinha esse grande objetivo junto com Bruna, a gente conversava muito, como é que eu vou imprimir a minha identidade, a minha vivência, nosso estilo de vida num trailer, num estacionamento, na rua. Como é que a gente vai fazer isso? Mano, com os mínimos detalhes. Vocês vão ouvir eu falar muito pouco sobre qualidade, sobre produtos de qualidade, porque eu acho que hoje, na nossa realidade de mercado, a obrigação de todo mundo aqui é fazer um bom produto. Se você tem que fazer um bom produto para o seu público. Meu hambúrguer pode não ser o hambúrguer ideal para Valmir, pode não ser um hambúrguer ideal para Eduardo, para Xandão. Cada um tem seu público. Agora, a nossa obrigação como empresário, empreendedor, é fazer um bom produto para atender o meu público. É só isso que eu preciso. Então, eu não vou tocar muito nesse assunto. Mas o que é que eu queria proporcionar? O que é que eu queria ser diferente? Eu queria mostrar uma vivência, um estilo que aquilo ali não era comercial. Era a nossa vida. Sacou? Eu estava ali levando chuva todo santo dia. Botava e tirava cadeira, botava e tirava lixo, montava e desmontava tenda, trocava gás, fazia manutenção de charbroiler, telhado furado. Tudo o que fazia era eu e Bruna. Né? E quando a galera chegasse para comer o hambúrguer, eu tinha que mostrar isso de alguma forma. Eu não era simplesmente, a Cris é o dono do trailer. Não era isso. Eu tinha que ser o Cris do Maverick e Bruna tinha que ser a Bruna do Maverick. Porque era eu na frente e ela aqui do meu lado. Todo mundo que frequentava o trailer sabia isso. Bruna, quem é Bruna? É a esposa de Cris, fica lá no trailer com ele. Só isso. Bruna, quem é Cristóvão? Cris é meu marido, fica lá no atendimento. Só isso. Era nós dois. A gente vivia aquilo ali. Então, a apresentação do prato era uma apresentação que a gente achava legal. Porque criava um padrão, já começava a mostrar ali qual era a marca do Maverick. Então, o trailer tinha um design bacana, né? Planejou tudo que fosse um negócio que conversasse com a minha vida, com a vida de Bruno, né? Com a moto, com a realidade rock and roll, aí foi a referência. Qual é a referência do Maverick hoje? É muito claro, eu falo para todo mundo. Nossa grande referência, de onde surgiu a nossa identidade, são os diners americanos. E eram aquelas lanchonetes de beira de estrada nos Estados Unidos, que a gente via muito em filme isso. E eu sempre fui muito deslumbrado com essa cultura americana. Tanto é que eu vivo em Harley Davidson desde criança. Então, eu queria imprimir isso para a minha realidade aqui. Como é que eu vou fazer isso com um trailer? Pô, vamos deixar parecido? Vamos fazer um trailer aqui que fique parecido com o diner, com aquela lojinha lá que a turma começava nos vagões de trem. Vamos fazer um formato parecido, a comida parecida, a apresentação. Como é que a galera fazia a apresentação na década de 60? Porra, na cestinha, sabe? Vamos usar a mesma coisa para pegar pequenas referências e na soma total a gente ter esse resultado que Xandão falou aí hoje. A gente se tornou uma referência em branding, que nem era meu objetivo. Entendeu? Só que a gente sabe que se apegando a esses detalhes, a coisa foi construindo a longo prazo, tomando proporção, que hoje a gente vê onde está chegando. Como é que eu conseguia fazer isso na calçada? Eu comprei uma caixinha de som pequenininha, todo dia eu botava ela embaixo do trailer, ninguém via a caixa, botava ela embaixo do trailer, ligava no cabinho no meu celular e botava a playlist para tocar lá que eu fazia. Então, todo dia que você chegava lá, estava tocando músicas diferentes, e era eu mesmo que fazia, mas era sempre a mesma coisa. Entendeu? E aí, faz diferença isso para a galera? Não sei, mas aquilo ali criava uma atmosfera para as mesinhas na calçada, de eu ter aquela música, já era, pô, eu queria, de repente, semanas passaram, meses passaram, a galera já estava indo para lá para curtir o som. O cara chegava lá, eu não vendia chopp, vendia cerveja long neck, então chegava vários amigos, depois que a gente foi fazendo novos amigos ali, a galera chegava para tomar uma cerveja na porta do trailer curtindo a música. Ou seja, eu não vendia mais hambúrguer. No trailer, eu já não vendia mais só hambúrguer. Como é que eu consegui fazer isso? Com a porra de uma caixa de som. E uma identificação que eu tinha com o que eu estava ali. Eu precisava deixar aquilo agradável para mim, para poder conseguir atender a galera sorrindo, com aquele carisma, com aquele aí, mano, seja bem-vindo, pô, massa, gostei da música, pô, obrigado, sou eu que faço. Ah, gostei do hambúrguer, aí é minha esposa que faz, o hambúrguer dela e tal, sei o quê. E a gente ia criando essa historinha, essa atmosfera toda com isso. Entendeu? Bebida era sempre gelada, por quê? Não é porque vende bebida gelada, não, mano. É que eu tomo bebida gelada, sacou? Eu tinha que tomar minha cerveja gelada, então eu não ia vender cerveja quente. Eu fazia muitas essas referências com a galera que eu ia atendendo lá, porque começava a criar essa identidade.
Entendeu? A comida, no final da noite, eu não ia para McDonald's, eu comia o meu hambúrguer. Então tinha que ser um hambúrguer massa. Eu tinha que curtir ali. Depois veio a história da McDonald's, que aí é um apego afetivo que a gente tem com a marca, né? Só complementando, né? Essa história do brand é muito importante, porque também não é porque deu certo com o Cris esse conceito dele que vai dar para todo mundo. Ainda bem que parou a história de toda hamburgueria ser preta e tocar rock and roll, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma hamburgueria que fica em Boa Viagem, quase no Quina, Movelho. Tem alguém na Movelho aqui? Não, né? Eles fazem muito sucesso no Instagram e tal. E eles foram totalmente na contramão disso. Eles são brega funk, cadeira de praia na frente, é uma loja pequena também. Mas assim, eles agradaram o público deles. Eles têm o público deles, tocando brega funk, recebendo. Aí eles têm a história de botar dominó para a galera jogar ali. Então eles vieram totalmente da contramão, até pelas cores também. Eu não aguento mais, por exemplo, ver confeitaria rosa. Porque toda confeitaria tem que ser rosa. Não é porque a Lincake, que a Lincake também já trouxe referências de fora. Mas toda confeitaria que abre é rosa. Anderson deve saber explicar aí, né? Tá dentro das confeitarias tudinho. Recife tem um percentual inexplicavelmente mais rosa do que o resto do Brasil. Tá faltando tinta na souvenir rosa. Acho que é time, né? Eu acho que o grande, que eu lembrei aqui agora, que você falou da Movei, eu acho que o segredo, o que pode ter o diferencial para vocês que estão talvez planejando alguma coisa, é a autenticidade, velho. É você encontrar alguma coisa que você se identifique, como eu me identifiquei, e que você consiga imprimir a autenticidade, velho, a sua autenticidade, né? Talvez seja por isso que eu falo que eu não curto muito franquia, porque quando você chega a uma franquia, você não consegue imprimir tanta autenticidade, a não ser que você realmente se identifique com aquela franquia. E aí você realmente, feito a Labrasa tem toda uma identidade por trás dela, que ela tem que reproduzir isso, sei lá, nas 80 lojas que ela tem aí pelo Brasil, e ela tem essa autenticidade do Labrasa. Então, eu, como sou um cara que preciso imprimir isso, eu não teria essa flexibilidade com a Labrasa, né? Não, eu ia falar do o cara que hoje está fazendo sucesso aí, pela autenticidade. Foi uma doidice também, mas que deu certo. Cadê Maicão? O Maicão não veio não, né? Mas o cara botou um ônibus dentro da casa dele para ser o salão da hamburgueria. Quando ele comprou o ônibus, eu acho que ele botou no grupo, não foi? Que doideira é essa? Então, quando você... Está fazendo sucesso. Quando você tem essa autenticidade, quando você identifica isso, que não é fácil, né? Eu acho que para uns pode ser fácil, para outros pode ser muito mais difícil, mas se apegue aos detalhes que você acredite que faça a diferença para você e vá criando essa autenticidade, criando essa identidade ali. A gente aqui na nossa região, que eu sofro muito até hoje, pra cacete mesmo, porque eu sou muito deslumbrado com essa cultura americana. E a gente vive aqui numa região que culturalmente é muito foda. A gente tem apegos culturais aqui na nossa região que você não consegue mudar ou trocar. Você tem que simplesmente viver isso aqui. Eu adoro Carnaval de Recife e Olinda, adoro lá. Porra, tem uma cabeça de laúça na minha loja. O que é que isso tem a ver com a cultura, com a identidade americana? Nada, mas é a minha cultura, velho. Então é o meu local. Eu preciso também entender que eu não estou aqui para ser diferente. Eu estou aqui para imprimir uma autenticidade, mas também estou aqui para curtir a minha cultura local. Depois que a gente entende isso, o quanto isso pode gerar de apego para a nossa marca, você consegue trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou buscar sempre referências em cenários que eu curto, mas que na grande maioria das vezes eu não consigo imprimir aqui. Então o que é que eu faço? Eu absorvo aquilo ali e tento trazer referências pequenas para começar a imprimir aqui. O mercado de hamburgueria, talvez de São Paulo, que a gente fala muito, é completamente diferente aqui, velho. Completamente diferente. Você falar, o cara tem gente lá que vende 2.000 hambúrgueres por dia. Né? E assim, o cara se apega muito à quantidade, se apega muito ao volume, porque existe demanda. Na cidade, sei lá quantos milhões de habitantes tem lá em São Paulo. Na Recife tem 1,5 milhão, 2 aqui. Posso até estar enganado, mas não tem a mesma demanda. Então a gente tem que entender a nossa realidade, saber aonde se apegar
e poder imprimir essa autenticidade aí, cada um na sua realidade, velho. Feito o meu velho, que fez um negócio completamente fora da curva, Maicão, né? Agora, cada um na sua praia. Ok, agora você já falou aí do que vieram de trailer, foram para a loja. Conta pra gente aí. Eu tenho uma imagem que é o seguinte: crescer é bom, mas crescer também dói. Tem algumas dores que vêm junto com o crescimento. Alguns desafios, porque as responsabilidades aumentam, as dificuldades também. Quais foram as principais dores que vocês enfrentaram nesse processo de crescimento que sai do trailer para a loja? Tá, vamos lá. A gente começou no trailer em 2016, né? E ficamos no trailer até 2020. São 4 anos. Quando fez o plano de negócio com Bruna, a gente já imaginava aonde a gente ia chegar, onde a gente queria chegar. Eu não queria vender hambúrguer na calçada para o resto da vida. Estava construindo uma história ali para a nossa família. Então, o crescimento, ele era previsto, né? Então, a gente foi usando o trailer como laboratório. Quando chegou no final de 2019, um cliente amigo nosso, ele falou sobre o Banco do Nordeste. Aí a gente nunca tinha tido ideia sobre isso, nem noção. Para mim, eu tinha que juntar a minha grana e abrir quando eu tivesse grana. Eu não ia me endividar para abrir um negócio que eu não sabia se ia dar certo. Eu não tenho essa... Que é, na verdade, um dos grandes diferenciais do cara que é empreendedor, que é o cara correr risco. Eu nunca tive... Eu sempre fui um cara muito conservador, odeio correr risco. Então, esse cara falou do Banco do Nordeste, a gente foi atrás e a gente viu que as coisas podiam funcionar. Primeiro porque a gente tinha uma empresa formal. E eu acho que isso foi um grande diferencial para a gente sempre tratar a nossa empresa, independente do tamanho, com formalidade. Então, a gente tinha CNPJ, podia ser um MEI, podia ser um MEI. Hoje, a realidade do MEI é muito mais acesso a muito mais coisas do que... Mas, na época, a gente queria fazer uma sociedade formal, eu e ela, e que a gente... Vamos fazer um CNPJ. A gente fez o CNPJ. Não tinha funcionário, a gente só tinha CNPJ. Mas a gente começou daí. Em 4 anos, a gente conseguiu crescer. A gente passou de eu e ela para eu, ela e mais 2 funcionários. Nossa equipe era essa, ao longo de 4 anos. Quando a gente viu a possibilidade do Banco Nordeste, eu fiz novamente um plano de negócio para entender o tamanho que eu queria e saber quais eram as possibilidades. Diante disso, a gente partiu para casa. Achei o ponto. Peguei um ponto extremamente desgastado. A gente tinha que fazer toda uma reforma, e aí foi quando começaram a surgir os compromissos. A gente alugou em 2019, fez um projeto para 4 meses de obra, né? Eu negociei isso com o proprietário e tudo mais, a gente fez um projeto para 4 meses de obra e eu fui atrás do financiamento do Banco Nordeste. A gente conseguiu os financiamentos, tudo foi aprovado, só que por eu ser muito conservador, eu não assinei nada naquele momento. Eu fui fazendo etapa por etapa, projeto por projeto. E aí, em 2020, a obra, obviamente, atrasou, é natural. E quando chegou o carnaval, a gente não conseguiu abrir, a gente deixou para abrir depois do carnaval. Eu vou chegar nela. E aí, quando a gente depois de tudo isso, o que é que aconteceu? Pandemia. Veio o inominável aí, que eu não vou nem falar. Mas aí veio a pandemia, deu tudo que a gente já sabe que aconteceu aí, que eu não vou me demorar falando nisso, que realmente me afeta. Mas a gente se viu numa situação que o mundo inteiro não estava preparado. E aí, o que é que eu vou fazer? Já estava devendo quase 200 mil no banco, não podia abrir minha loja, não podia... Sabe, a gente ficou numa situação, e agora? Acabou, minha vida acabou. Acabou o meu negócio, foi por água abaixo, vou botar currículo, vou voltar para as fábricas, vou tomar Rivotril e foda-se. Minha vida é essa aí. E a gente ficou nessa, só que a gente foi tentando ainda. Então, vamos ter calma. Ninguém sabe o que vai acontecer. Meus pais dando força, a Bruna dando força. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. A gente esperou. Setembro a gente abriu. 2020 a gente abriu. Setembro de 2020. Com toda aquela casa, com tudo que fugiu do nosso controle, porque as proporções que a gente tem hoje, eu não entendia naquela época. Para mim, eu tinha crescido demais. Eu estava muito arrependido, porque estava num tamanho que eu não conseguia mais executar. Eu não tinha mais mão de obra para aquele tamanho, eu não conseguia público para atender o meu ponto de equilíbrio. Tinha uma casa muito grande, equipamentos muito grandes, tudo muito grande,
Porque eu fui planejando, mas a pandemia mudou completamente a realidade de tudo. Então, assim, na minha cabeça, eu chegava para trabalhar, eu acordava, junto com o Bruno, eu já acordava dizendo a ela, meu irmão, acho melhor a gente não ir hoje, não. E ela, não, tem que ir. Então, até que eu comecei a absorver isso, então, não, tem que fazer o que tem que ser feito, é o que Bruna diz mesmo, e vamos para frente. E a gente foi. A gente abriu, deu certo no primeiro ano, e aí veio a segunda onda, talvez, né? Em 2021 foi quando foi a pior fase da gente. Aí a gente realmente teve que fechar. Eu tinha 14 funcionários na época, a gente demitiu os 14 funcionários sem ter dinheiro em caixa, devendo 200 e tanto mil no banco, não estava rendendo o negócio, não tinha receita. Xandão teve lá nos primeiros meses assim, eu conversei com ele, meu irmão, não sei o que está acontecendo aqui não, velho. Estou muito arrependido, é um negócio muito grande, não tenho público para isso, não estou conseguindo vender. Na época eu não tinha atendimento nas mesas, era um atendimento no formato de balcão, o cara tinha que ir lá fazer um pedido. E o meu público não estava correspondendo a isso. No trailer era muito fácil para mim, porque eu estava lá no trailer, dava um grito no cara lá, fulano, tá pronto, o cara ia lá buscar, tá tudo certo. Só que na casa, depois que o camarada chegava com a esposa, 2 filhas, sentava, ele queria levantar a mão e pedir uma coca e um copo com gelo. E eu não tinha ninguém para levar essa coca e um copo com gelo para ele. E esse cara deixava de ir. Ele ia ter que pedir aqui no balcão, ter que pedir aqui no balcão. Aí o cara ia lá pedir uma vez, na outra vez, quando ele saía da igreja com a família, ele chegava lá e dizia, não, vamos no Maverick não, que tem que pegar fila, tem que pegar no balcão, tudo isso aí. Só que isso eu não entendia, velho. Pra mim era simplesmente, eu digo, porra, meu produto é ruim, meu negócio é ruim e não tá dando certo. Isso foi piorando, com o cenário da pandemia piorando, até que a gente fechou. E só trabalhava sexta, sábado, domingo, eu e Bruna sozinho de novo, com a janelinha aberta ali, só para poder ter o que fazer, porque eu já estava num quadro depressivo, assim, que se não fosse ela junto com dando a força ali, eu já tinha desistido há muito tempo. E aí foi tudo por água abaixo. A gente sentou, repensou tudo, eu e ela, viu o que é que a gente podia fazer, e a gente passou 4 meses fechado, e depois a gente viu uma previsão de reabertura do mercado, depois que as vacinas já estavam rolando, já estava tudo já se desenhando para uma possibilidade melhor, a gente decidiu arriscar de novo, vamos abrir de novo. E aí eu já disse, ó, não vou abrir de novo não. Por quê? Porque eu não confio mais no meu trabalho, eu não tenho mais capacidade de fazer a gestão disso aqui, eu não vou contratar mais 14 pessoas para ter que demitir depois e ficar devendo, e não sei o que, eu não quero. Aí elas dizem, como é que a gente vai fazer então? Aí a gente sentou, conversou, a gente viu 2 pilares que eu acho que hoje fizeram toda a diferença para a gente. E eu falo isso para Xandão, ele fala isso entre a gente. Diz, mano, eu não vou para lugar nenhum mais se eu não tiver uma boa assessoria de marketing, já que eu não sei fazer marketing. E a gente tem que fazer o que a gente sabe. Se eu não sei fazer marketing e eu não consigo fazer feito o Bruno faz ali, fica naquele negócio, não consigo, não sou esse cara. E eu tenho que ter uma assessoria de marketing. Beleza? Beleza. E eu também tenho que ter, porque a gente não conseguia mais fazer a gestão sozinho. Eu preciso ter alguém que me diga, a gente precisa ter alguém que oriente. Quantas pessoas eu vou contratar, quantos freezers eu vou ter aqui para poder abastecer minha capacidade. Preciso validar tudo isso, porque sem isso eu não vou mais para lugar nenhum. E aí a gente sentou, chamou algumas pessoas no mercado, a gente recebeu indicação, acho que na época a gente até conversou com a Produz também, e para poder planejar essa nova reabertura da maneira certa. E aí a gente juntou essa equipe e chegou num denominador comum. Pronto, vai ser assim. E aí, ó, a primeira coisa que a gente mudou foi botar atendimento na mesa. Isso mudou a realidade do negócio completamente. Né? A gente conseguiu botar atendimento na mesa, é mais caro, são mais pessoas trabalhando, mas reflete também nas suas vendas. Ticket médio aumenta. Ticket médio aumenta. Você consegue treinar as pessoas para induzir o melhor consumo. Eu não quero vender o mais caro, eu quero vender o mais rentável. Eu quero vender o mais lucrativo. Né? Eu quero vender o cara que deixa maior. Nem sempre o mais caro é o melhor. O mais caro ele pode ser o meu carro-chefe, ele pode ser o que deixa melhor margem, mas ele também vai ser o mais caro para produzir, ele vai ser também o mais caro para armazenar. Se ele é mais caro, tudo vai ser mais caro ao redor dele. Entendeu? Mas vale para mim eu vender uma costela, que eu tenho, o meu prato principal hoje é a costelinha de porco. Né? Vendo muito hambúrguer, a casa é uma hamburgueria, mas o cliente sentou na mesa lá, qual é o prato principal da casa? Costelinha de porco, barbecue.
Qualquer pessoa que senta lá, a gente fala isso. Costelinha, É um eita, prato mais caro tem do cardápio. costela. Ele é o prato mais caro do cardápio. Ele é o que vai subir o ticket médio da mesa, se a gente analisar dessa forma. Mas ele não é um prato individual. E aí a gente começou a entender também outras formas. Isso partiu tudo dessas assessorias, tá, galera? Não veio da minha cabeça, não. Nem da cabeça de Bruna. Foi coisa que a gente realmente precisou pedir ajuda, como pessoas como a Produz, como a Meat Quality, como gestão e alimentação, que são pessoas que têm essas experiências, que têm essa vivência, para dizer a gente, ó, faz isso que dá certo, não faz isso que vai dar errado. Feita a minha fritadeira. Se eu tivesse uma pessoa que tivesse me alertado, não compre essa fritadeira, eu não tinha comprado. Depois eu tive que me virar. Então, a gente replanejou tudo isso e começou de uma forma muito mais profissional. E aí a curva foi só para cima. Aí, pessoal, desculpa, interromper. Vê só, ele passou pela dificuldade, aí entrou lá chamou uma assessoria de marketing, uma assessoria de gestão, para poder crescer. Não foi de uma hora para outra que ele disse, não, eu vou fazer atendimento agora na mesa, que vai aumentar meu ticket médio, eu vou oferecer maior rentabilidade e tal. Não, ele teve que estudar isso. Então, é importante demais vocês pararem para estudar, analisar esses números, conhecer os indicadores. Estou vendo ali, Tony chegou, Tony é o presidente da Abrazel. Muito obrigado pela presença, viu, Tony? Que moral aqui. Eles fizeram, a Abrazel fez com Marília aqui, tem o suporte, ela que fica cobrando o pessoal se associar. Então, assim, é importante mais. Eles fizeram a imersão quarta-feira e falou justamente sobre isso. Gestão, atendimento e marketing. Então, foi massa. Foi uma imersão bem completa. Eu acho que vai ter, mais 3 vezes esse ano, né, Marília? Então, fica a dica aí, participem, porque realmente traz muito conhecimento para a gente. Continua aí. Eduardo falou 3 coisas aí: gestão, atendimento e marketing. Eu, com certeza, enxergo esse como sendo os 3 pilares do nosso negócio. Né? Ninguém aqui vai para lugar nenhum sem conseguir fazer marketing. Ninguém aqui vai para lugar nenhum sem conseguir fazer um bom planejamento de quantos hambúrgueres, quantas batatas fritas comprar para poder saber quanto vai vender, para poder saber qual freezer que eu vou ter que comprar para poder guardar 30 quilos de batata frita. Tudo isso é gestão. E o atendimento é a ponta da lança que vai fazer o teu cliente e teu público voltar. Meu irmão, eu posso vender carne Wagyu. Se eu não tratar o cara bem, se eu não atender o cara bem, se o cara não se sentir confortável, ele não vai voltar. Eu falei Wagyu porque é um exemplo, você nem se todo mundo conhece aqui isso aí, mas Bruno vai poder explicar assim, depois de alguém tiver alguma dúvida. Mas é uma carne extremamente nobre, caríssima, todo mundo diz que é uma das melhores do mundo, mas eu não posso simplesmente vender o melhor produto do mundo sem que o meu cliente saiba que é o melhor produto do mundo e sem que ele tenha uma experiência que seja equivalente ao melhor produto do mundo. Meu hambúrguer é um bom produto para a experiência que eu ofereço. É o melhor que eu posso fazer para a experiência que você vai ter comigo lá. Eu não preciso fazer nem mais nem menos. Agora, eu preciso mostrar para o cliente, eu preciso agregar valor àquele produto para que ele entenda que ele está pagando, sei lá, R$35 no hambúrguer, que eu acho caro para caralho, mas é o preço que tem que ser vendido. R$35 no hambúrguer, por quê? Se não é carne Angus. Como é que, veja, como o mercado se comporta? O cara acha que tem que pagar caro se for Angus. Porra, estou vendendo um hambúrguer Angus, então eu posso vender por R$50. O cara chega lá, porra, teu blend é Angus? Eu falei, não, velho. Teu blend é o quê? Teu blend é Maverick. Não, mas meu blend é Maverick, velho. Você tá comendo aí a 100 peito. Mas você já comeu? Não. Vamos fazer o seguinte, você come, depois a gente conversa sobre Angus, sobre blend, sobre produto. Porque aqui, aí foi onde chegou o marketing. Como é que eu vou mostrar isso pro cara sem usar a porra de uma marca que já tem, sem vender Heineken, por exemplo? Como é que eu vou vender chopp sem vender Heineken? Todo mundo que bebe só quer beber essa porra dessa Heineken. É boa pra cacete, mas eu não quero vender Heineken. Meu público meu produto não vai vender Heineken. Tem que vender alguma coisa que funcione melhor. Vamos vender chopp artesanal, o chopp local, mano. Vamos valorizar a galera daqui. E aí a gente começa a construir, começa a agregar valor ao nosso produto. Entendeu? Meu hambúrguer é o melhor hambúrguer que o Maverick pode fazer. Se é melhor do que a Brooklyn, não sou eu que vou dizer. Se a Brooklyn é melhor que o Maverick, não cabe a mim dizer. E o meu marketing, talvez um dos maiores pecados que eu tenha, uma das maiores vaidades nossa, minha e de Bruna, é da gente não dizer que é melhor que ninguém. Meu marketing podia chegar lá e dizer, vamos fazer um vídeo, você vem conhecer a melhor hamburgueria de Recife, vem conhecer o melhor... Mano, eu não vou falar isso. Quem tem que falar isso é o meu cliente.
Ele tem que fazer, ele tem que ir lá avaliar e dizer que é o melhor hambúrguer da vida dele, que não é o melhor hambúrguer da cidade, não. Tem que ser o melhor hambúrguer da vida daquele cara ali, velho. Ele que tem que voltar. Então, nas minhas campanhas, na nossa estratégia, na nossa identidade, eu não falo que sou o melhor. Nem tenho a pretensão de ser o melhor. Eu tenho a pretensão de ser o melhor da vida do cara ali. Eu quero a melhor experiência. As crianças que a gente atende hoje, veja, vou falar sobre um detalhe aqui que a gente fez lá que fez toda a diferença. Eu não tenho área kids. É um dilema da gente. A gente recebe muitas famílias com muitas crianças. Então a gente fez o quê? A gente fez um livrinho para a galera pintar, para os crianças pintar. Hoje em dia, muitos adultos buscam esse livrinho para pintar também, porque a gente criou uma historinha, a gente criou, já está na 4ª edição desse livrinho. Virou um produto coletivo. Não é nada elaborado não, tá, galera? É um livro de papel dobrado. A gente imprime em impressora de casa e dobra. Só que a gente faz isso, eu não boto simplesmente um girassol para a criança pintar lá, não. Tem toda uma história por trás do papelzinho. O cara ele vai pintar lá o quê? Vai pintar hambúrguer, batata frita, vai pintar minha moto, vai me pintar, vai pintar a casa, vai pintar o DJ, vai pintar a Bruna, vai pintar o que tiver na atmosfera ao redor dele, porque isso aí vem muito além. Foi natural para a gente, mas você envolve já coisa cognitivo para a criança interage, o pai interage com a criança, todo mundo solta a tela, fica ali na mesa entretido, o pai começa a ficar curioso para saber o que é que o filho está pintando ali. Aí o cara vai ver, porra, tem uma moto, que moto é aquela moto? Aí entendeu como você já cria aquela atmosfera para aquilo ali, muda completamente a experiência da família sem eu precisar ter um pula-pula, velho. Eu não tenho espaço para ter pula-pula. Como é que eu vou, sabe? É um grande dilema da gente. A gente sempre tem que estar criando ferramentas. Isso é um exemplo só do que a gente cria lá, que favorece essa experiência de eu ser o melhor hambúrguer da vida daquela família, daquela criança, véio. Daquele pai, daquela mãe, daquele casal, enfim. Tudo é voltado para a experiência, não é voltado para o produto. É bem jargão isso de coach, mas não é não. A experiência é a realidade hoje, a gente tem que vender isso. Eu não vendo mais hambúrguer, eu vendo o Maverick. Eu vendo a música, a moto, o prato, eu vendo Bruna, eu vendo a nossa história, eu vendo tudo isso aí. Olha, desculpa, quer falar aí? Não, porque ele está falando essa questão dele fazer a experiência do Maverick. Ele não quer se comparar com o outro, ser melhor do que o outro. Né? Sempre eu digo que eu gosto muito de participar de festivais. Esse fala Burger Gourmet, o Festival da Brasel, todos eu participo. Já ele não gosta muito. Então explica aí por que você não gosta, porque... A questão do festival, envolve, primeiro de tudo, envolve resultado. Investimento versus resultado, né? Eu sou conservador, sou muito cético, então eu não vou gastar R$1 sem que eu entenda o valor que aquilo ali vai agregar para mim. Pode até não ser para vender, mas eu preciso agregar algum valor para minha marca. Preciso agregar um valor para mim, para a Bruna, que aquilo ali se perpetue. Então eu penso sempre nisso. Os festivais aqui na cidade, eles movimentam bastante o mercado. É um mote muito, muito massa para quem usa, por exemplo, o Labrasa. Você olha para aquela parede ali, porra, é lindo aquilo ali, velho. Para aquele usar aquele marketing ali para ele vai ser fundamental. Para mim, que estou construindo a minha marca, que estou construindo a minha identidade, eu prezo muito para o que aquilo vai agregar de valor para mim. Então, por exemplo, pode parecer vaidade, mas no final da história você vai entender que é posicionamento de marca. Eu vou entrar num ambiente em que todas as pessoas estão iguais a mim. Eu vou entrar num ambiente, eu quero estar num ambiente que todo mundo vai praticar. Um exemplo muito, muito simples para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu tenho hoje 9 funcionários. Tenho 8 funcionários na cozinha, 4 funcionários no salão, 4 funcionários na cozinha, mais eu, mais Bruna, mais um SG, mais um motoboy, mais 2 motoboys freelance, mais um freelance de final de semana. Ou seja, eu estou entendendo a quantidade de pessoas. Então eu vou entrar num ambiente que eu preciso agregar valor para essas pessoas. Aí eu vou... Um brother aqui que só... Na época eu e Bruna era o trailer, só tinha nós dois. O que eu e Bruna temos a agregar na época ao Laça Burger, por exemplo? Ou o que o Laça Burger tem a agregar para a gente? Tá entendendo? A gente precisa posicionar a marca de forma que aquilo agregue valor para a nossa marca. Então, os festivais, para mim, hoje, no meu ponto de vista de resultado versus valor, ele não me agrega. É um custo muito alto, que não traz um bom resultado financeiramente de vendas. Eu digo isso abertamente para todo mundo, assim, inclusive para os organizadores. O festival ele não vai servir para vender mais.
Ele vai servir para movimentar o teu marketing, para agregar valor ao teu produto, para tu participar com outras pessoas daquele movimento ali que está sendo feito. Mas eu não vou vender mais hambúrguer por causa do Burger Gourmet, ou do Burger Lover, ou do Festival de Boteco, não. Eu não vou vender mais por causa disso, não. Agora, eu preciso estar presente, e aí é a posição de Eduardo, que ele já me explicou diversas vezes. Ele precisa estar presente ali, porque ele precisa ser visto ali, porque aquilo ali vai agregar valor para o trabalho de marketing dele. Não, e para mim gera mais vendas. Eu acho que, como eu estou participando sempre, eu acho que até meu cliente já fica esperando o momento de uma criação nova, tal. Então, para mim, agrega venda também, faturamento aumenta. Você vê que é uma... depender do objetivo, né? Do planejamento. Como o Eduardo falou, tá ali também, ó. Aí não tem como não participar, né? Cheio de quadro ali, né? Destaque dos festivais. Mas, por exemplo, a estratégia, pode ser que você participe de um festival que a sua estratégia seja somente divulgação. Por exemplo, a gente participou eu acho que foi o Burger Gourmet do ano passado, retrasado. E eu criei um hambúrguer de javali. Eu sabia que esse hambúrguer não ia ser um show de vendas, mas toda a matéria que saía sobre o festival, qual era a foto que saía lá, qual era a citação que saía, o javali. Porque era o mais diferente. Então, naquele momento, a minha intenção era somente divulgação. Porque fazia parte do objetivo naquele momento da empresa. Xandão, para Cristóvão, Cris e para Eduardo, eles falaram de propostas diferentes do marketing. Ele é mais focado em fazer um marketing mais comercial, creio eu, e mais focado em fazer um marketing aproveitando nessa pegada de festivais. Ou seria somente formato diferente de marketing a ser feito? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim, bem, mas de toda forma seria um marketing, por isso ele não gosta de seguir para esse segmento de festival e ele foca mais, sei lá, de fazer um tráfego pago. Ele está direcionando a verba de marketing Para esse festival. Pensando dessa forma, é exatamente isso. Da maneira cética e de análise de resultados, se você parar para pensar um valor que um festival lhe cobra para você participar dele versus o valor que hoje as possibilidades nos trazem de investimento de tráfego, de mídias sociais, de influencer, não de tráfego, você não pode somente pensar, mas pô, se eu pagar Bruno para ir lá na minha hamburgueria para ele fazer o marketing, já vai trazer um resultado provavelmente diferente do que eu pagar uma inscrição para participar de um festival junto com 40 outras hamburguerias que na grande maioria das vezes pode até nem representar a mesma, nem estar todo mundo na mesma fase, no mesmo momento, entende? Isso vai de cada um, né? O festival para alguns é muito bom, para outros nem tanto. Isso vai muito do seu objetivo para aquele momento. Por quê? Tem que fazer essa pergunta. Eu tenho um exemplo massa de festival. Por que eu vou participar de um festival? Qual é o meu objetivo? Se for venda, então a sua criação, a gente está falando de festival de hambúrguer, mas isso serve para todos, para pizza, para tudo. Por exemplo, agora está rolando um festival do Boteco. Teve o Restaurante Week e agora o Comida de Boteco. Não, então, Comida de Boteco. A sua criação vai mudar. Porque se eu vou entrar no festival com um objetivo mais de faturar, então eu vou criar um hambúrguer, um prato, que seja mais comercial, que seja mais fácil de vender. Eu vou viajar tanto nessa criação, entende? O festival, por exemplo, da Quantum, eu com o Rodolfo, a gente criou aquele de brisket. A gente sabia que não ia ser um estudo de venda, mas o nosso objetivo ali era outro. E eu acho que é isso. O exemplo que eu ia dar é exatamente esse aí do Festival da Quanto. Porque a gente, quando fala de festival, tem vários formatos, né? A gente sempre está pensando, vamos participar do Burger Love, do Burger Gourmet, que são festivais que movimentam o mercado para a sua casa, né? Cada um tem sua criação, vai atrair ali para a sua casa. E quando a gente fala de festivais que consolidam já, aquele Festival da Quanto, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ir ou de entender o que foi, mas foi o divisor de águas, porque aquilo ali juntou um cenário de várias hamburguerias trabalhando juntos. Bruno me emprestou um hambúrguer, porra. Tá, num dia que eu dei celular, Bruno, tem hambúrguer aí?
Tenho, vamos lá, vou testar ali. No final das contas, eu e o Tovinho, a gente... mano, já deu o que tinha que dar mesmo, foi. Mas aí, Xandão foi com brisket e eu fui com os smashinhos. Meu vizinho tava fazendo cebola na brasa. Um monte de gente, eram 20 hamburguerias pensando diversas estratégias diferentes, porque meu objetivo ali nem foi ganhar dinheiro, mano. Nem nunca foi. A gente acha que todo mundo que estava ali foi para ser visto, para participar, para interagir, para valorizar o grande parceiro nosso, que é a Quanto, que promoveu tudo aquilo ali. E foi arretado. Acho que todo mundo teve uma melhor experiência possível de um festival, cada um na sua perspectiva. Então, se o festival é bom ou é ruim, não é o mercado que vai dizer. Se eu quero participar ou não, aí vai depender da nossa estratégia de marketing, se é viável ou não naquele momento participar. Para o que a gente está buscando, se aquilo ali vai trazer resultado ou não.